Glória a Deus, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, aquele que nos ouve, que o Senhor possa te abençoar com esta palavra e que tudo aqui seja para a glória de Jesus, amém? Eu vou estar compartilhando com os irmãos a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. Uma palavra muito conhecida, mas eu creio que vai nos edificar a nossa fé, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tem por título a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. No versículo 3, ele vai dizer que naquela mesma cidade havia uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito a homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. No versículo 6 o Senhor diz: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará aos seus escolhidos, que clamam a Ele, de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Queridos, meditando nessa palavra, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o significado da oração. A oração é o único meio, é o único elo que nos liga a Deus. É através da oração que nós alcançamos do Senhor a sua misericórdia, a sua graça, as suas bênçãos, o seu perdão. Porque é através da oração que nós confessamos ao Senhor os nossos pecados, é através do Senhor que nós é através da oração que nós pedimos ao Senhor que aumente a nossa fé. É através da oração que nós pedimos ao Senhor que abençoe os nossos dias, que lute as nossas guerras, que interceda pelas nossas causas, que vai na frente. Então, meditando nessa palavra, eu pude entender o quão importante é orarmos ao Senhor. E ao observar as orações de Jesus na palavra de Deus, na palavra a qual Ele nos deixa como orientação para que nós possamos estar cada dia mais ligado ao Senhor, eu entendo que a oração ela não precisa ser longa, a oração ela não precisa ser de alta voz, a oração ela não precisa ser demorada, ela não precisa ser da forma como que nós queremos, ela não precisa ser de uma forma treinada ou como robô ali, uma coisa, como é que eu posso explicar? Algo que você vai fazer sempre, sempre contínuo, da mesma maneira. A oração que nós elevamos ao Senhor, ela só precisa ser uma oração sincera. Não importa o tamanho da oração, não importa a altura que você ora ao Senhor, mas é importante que nós venhamos orar ao Senhor. Porque se não fosse assim, Jesus ele não teria nos deixado essa parábola. E ele vai dizer assim: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. Dever significa que é algo que nós devemos fazer. É algo que nós não podemos deixar de lado. É algo que nós temos que ter como um costume, algo que nós devemos fazer diariamente na nossa vida. É orar ao Senhor. E nunca desfalecer. E quando ele fala que nunca desfalecer, é que você não venha desanimar de orar.
Porque muitas das vezes nós oramos, buscamos por algo e na nossa maneira de ver, na nossa maneira de pensar, a gente pode julgar que aquilo que nós estamos buscando está demorando. Aquilo que nós estamos buscando não tem jeito. Mas eu entendo que quando Jesus ele fala no dever de orar sempre e não desfalecer, é que nós devemos crer que a resposta vai vir. Não no meu tempo, não no seu tempo, no tempo de Deus. Mas a resposta vai chegar, a resposta vai vir. Né? Então, o Senhor ele ainda vai nos contar a respeito de um certo homem. Olha como que Deus ele é maravilhoso. Ele faz uma comparação de um certo juiz, e esse juiz aqui, no meu entendimento, ele representa a Deus, né? Só que, ao contrário de Deus, que é bom, esse juiz não temia, ele não era bom, ele era mau, ele não respeitava nem Deus e nem a homens. E o Senhor, ele fala assim, que havia naquela mesma cidade uma certa viúva, e essa viúva ia ter com aquele homem todos os dias. E aí ele dizia, julga minha causa. E ela não desistia. Queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que por algum tempo ela fez isso. Até que houve um dia em que aquele juiz disse a si mesmo, eu não temo nem a Deus e nem a homens. No entanto, essa mulher tem me importunado. No entanto, todos os dias essa mulher bate à minha porta. E, em outras palavras, ele disse, eu já não aguento mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou julgar a sua causa para que ela não me importune mais. Veja bem, queridos. Se aquele homem sendo mau, se aquele homem sendo injusto, se aquele homem sendo arrogante, prepotente, egoísta, que não tinha temor nenhum no seu coração, julgou aquela causa daquela viúva e lhe fez o bem que ela buscava, imagine o nosso Deus, imagine o nosso Pai que está no céu, todos os dias olhando para cada um de nós, renovando a sua misericórdia na nossa vida, nos dando fôlego de vida e nos dando vitória. Então, o que eu entendo com essa palavra é que nós não devemos desistir, nós não devemos nos desfalecer de orar ao Senhor. Observando algumas passagens de Jesus, eu pude ver que quando Jesus ele vai multiplicar, ali na multiplicação dos peixes e dos pães, Jesus ele olha para o Pai e ele apresenta ali os pães e os peixes ao Senhor e ele agradece ao Pai, crendo que ele estava sendo ouvido, porque sempre nos agradecimentos de Jesus ele dizia, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. E ali Jesus, a palavra vai nos dizer que Jesus alimenta uma grande multidão, mais de 5.000, fora mulheres e criança. Então ali na ressurreição de Lázaro, eu também pude entender que nós devemos sempre agradecer ao Senhor, ser gratos ao Senhor, mesmo quando nós ainda não alcançamos o nosso objetivo, nós ainda não alcançamos o nosso milagre, nós temos que agradecer, ser grato ao Senhor, como Jesus ele foi grato ao Senhor, nos ensinou a ser grato também, e ter fé, acreditar que aquilo vai acontecer. Porque quando Jesus ele vai ressuscitar Lázaro, ali no capítulo 11 de João, versículo 41 e o 42, ele vai dizer assim, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que tu sempre me ouves. Olha que maravilha, Lázaro ainda não tinha sido ressuscitado, mas Jesus já estava agradecendo por ele estar ressuscitado, porque ele tinha certeza, convicção dentro do seu coração de que Lázaro, ele haveria de ser ressuscitado. Então, o que eu aprendo também com essa passagem é que quando nós oramos ao Senhor, não importa qual é o tamanho do problema, não importa qual é o tamanho da causa a qual nós vamos apresentar ao Senhor, Ele sempre nos ouve.
Ele sempre nos abençoa, Ele sempre responde às nossas orações e às nossas petições. E nós temos que pedir com fé, com gratidão, com certeza de que seremos ouvidos, de que o nosso clamor chegará aos ouvidos do Senhor. E outra coisa que eu gostaria de deixar aqui para os nossos corações, para a nossa edificação, é a respeito de Jairo. A história de Jairo, para mim, é uma história linda e maravilhosa. Por quê, irmãos? Porque Jairo teve muitos impedimentos para poder receber o seu milagre, porém ele não desistiu. Então, o que eu quero trazer para mim e para você nessa noite? Nem sempre o nosso milagre vai chegar assim, no estalar de dedo. Eu já tive resposta de oração a qual eu dobrei o meu joelho e 5 minutos depois eu recebi a resposta do Senhor. Eu já tive também, irmãos, oração a qual eu dobrei os meus joelhos e o Senhor respondeu 2 dias, 3 dias, 1 mês depois, 1 ano depois, 2 anos depois, e eu já tive orações respondidas pelo Senhor com 20 anos de oração. Mas o Senhor respondeu as minhas orações no tempo dele. Então, olhando para a trajetória de Jairo, eu pude aqui entender o quão é importante perseverar, não desanimar, não desfalecer em meio à busca de Jesus. Porque Jairo, ele é um grande exemplo para mim e para você. Jairo, ele não desistiu da bênção dele quando a mulher do fluxo de sangue furou a fila e recebeu a bênção na frente. Porque a Bíblia vai nos dizer que Jairo chegou primeiro e ele começou a falar com Jesus, mas de repente Jesus ele tem que parar a sua conversa com Jairo para poder falar com a mulher do fluxo de sangue. Ele para, é a mesma coisa que ele diz: Jairo, eu posso conjecturar, ele olhando para Jairo e dizer: Jairo, espera um pouco, alguém me tocou. Ele olha para os discípulos e diz: alguém me tocou. E os discípulos, nós já conhecemos, olha para o Senhor e diz: sim, mestre, mas a multidão te aperta e te oprime. E o Senhor diz: quem me tocou? E Jesus diz: alguém me tocou diferente. Essa foi uma forma de oração que aquela mulher fez, irmãos. Ela disse no seu coração: se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curada. E a oração dela foi aceita e respondida na mesma hora. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus para e diz: vai, a tua fé te salvou. Queridos, é interessante aqui que Jairo também não desistiu. Porque quando Jesus ele volta para Jairo, e eu posso conjecturar e dizer: Jairo, agora é com você de novo. Os seus funcionários chegam e diz: não importunes mais o mestre, porque a sua filha está morta. Mas Jairo não desistiu, porque na mesma da hora Jesus veio com uma palavra de vida, uma palavra de vitória para a vida de Jairo. E Jairo não desistiu, Jairo não abaixou a cabeça, Jairo, ele apenas prosseguiu naquilo que ele queria, porque ele sabia que em Jesus havia cura, que em Jesus havia a ressurreição e que nas mãos de Jesus estava o seu milagre. Então Jairo, ele creu no milagre dele, ele não desistiu. Jairo, ele não desistiu quando ele chegou na sua casa e as pessoas riram de Jesus quando Jesus disse que a menina não estava morta. As pessoas zombaram de Jesus. As pessoas zombaram da fé de Jairo. Mas Jairo, ele não desistiu, ele persistiu até ouvir de Jesus: dá-lhe comida, dá-lhe de beber. Então, queridos, o que eu quero trazer nessa noite: não desfaleça na tua oração. Eu não sei o que você tem buscado ao Senhor, eu não sei o que você tem clamado, o que você tem pedido, quais têm sido as tuas causas que você tem colocado diante do nosso Deus, mas eu te digo nessa noite: não desfaleça, porque assim como aquele juiz que era iníquo, que não temia Deus, não respeitava homens, ele ouviu a oração daquela mulher, ele ouviu, ele
entregou a vitória para aquela mulher, julgando-lhe a causa. Imagine o Senhor. Por isso que o Senhor Jesus, ele vai nos dizer, será, né? Ele diz assim, ó, no versículo 8, já na parte final aqui. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Como está a tua fé? Então eu venho nessa noite aguçar a tua fé, te dizer, não desanimes, não desista, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém? Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a sua vida.